Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, ou melhor, desculpa, irmãos, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos repetir essa leitura pela projeção, todos juntos? Vamos ler na mesma tradução. Nós temos tantas traduções diferentes, na verdade, esse versículo eu nunca tinha lido nessa tradução, mas vamos ler bem forte da projeção, pensando e entendendo aquilo que estamos lendo, a partir do versículo número 5. Vamos lá? Meu contágio até 3. 1, 2, 3. De sorte que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Forte. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Forte. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acabamos de ler um texto tremendo da Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, é algo tremendo, algo fantástico. Eu queria que vocês entendessem essa noite. Nós precisamos entender que alguns textos da Bíblia eles têm um significado quando nós lemos. Nós lemos sem conhecer o original, nós temos um significado. Mas quando nós descemos para o original, quando nós vamos lá chamar alguém lá, um pernambucano de raiz, para dizer para a gente o que é que significa isso aqui. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, por exemplo, e conversamos com alguém, e dizemos, e aí, o que quer dizer isso? O que significa? E fazemos o contraste entre aquilo que se fala aqui e que se fala fora daqui, e que aqui tem um significado em outro lugar, nós podemos entender melhor. A palavra servo, no original, é doulos. Amém? Isso a gente chama de transliteração, então você vai encontrar algumas transliterações diferentes. A minha básica hoje é essa. Doulos, amém? Doulos. Doulos quer dizer o quê? Escravo. Agora, tem diferença de servo para escravo? Tem. Escravo é mais forte. Escravo é mais forte que servo. O que é mais forte? Está aqui a serva de Deus ou está aqui a escrava de Deus? Escrava soa até um pouco agressivo, não é isso? Mas no original é a palavra. O que é o doulos? Doulos é servo. Doulos é quem, irmãos? Doulos é aquele que abriu mão da sua própria vontade para viver a vontade de outrem. Amém? Doulos é aquele que está debaixo do senhorio de alguém. Doulos é alguém que está atado, fechado, que está sem liberdade. Escravo. Nós sabemos que todos que nós aqui somos uma mistura, né, de índios, europeus e africanos que vieram na diáspora africana como escravos para o Brasil. E nós sabemos que a nossa historicidade quanto brasileiros remonta à escravidão. Eu estive ano passado na cidade de Dom João del Rei, acho que é São João del Rei, alguma coisa assim, em Minas, e lá nos levaram para conhecer lá uma senzala e tudo mais. A verdade é que nós nascemos no ambiente de escravidão. A escravidão no Brasil perdurou por muitos anos. A escravidão já tinha sido interrompida em todas as nações ao nosso redor, e o Brasil permaneceu traficando escravos,
que vinham para cá. A verdade é que a palavra escravo aqui, ela tem um tom pejorativo. Ninguém quer ser escravo. Ninguém quer ser escravo de ninguém. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que não foi só os africanos que passaram por escravidão. A escravidão, ela estava na cultura de muitas nações. Nós pensamos que o próprio povo de Israel foi escravo por muitas vezes em muitos países, porque quando o meu país dominava o seu país, então o seu país se tornava escravo do meu país. Nós entendemos que existem vários níveis de escravidão. Nos tempos de Jesus, existia muitos escravos. Por quê? Porque Jesus, ele desenvolveu seu ministério terreno, enquanto Israel era uma colônia do Império Romano. O Império Romano, mais da metade dele era constituído de escravos. Então, em certo sentido, o povo de Israel era escravo dos romanos, porque não tinham liberdade para muita coisa e pagavam altos impostos. Então, eles tinham liberdade de ir e vir dentro do seu território, mas tinha lá os guardas romanos que comandavam e eles tinham que pagar impostos altíssimos, que também é um nível de escravidão. Quando Jesus quis mostrar alguém que se entrega à vontade de Deus, quando Jesus quis mostrar alguém que abre mão da sua vontade para cumprir a vontade de Deus, quando Jesus quis mostrar, que se autocomparar, quando Paulo quis compará-lo com alguém que coloca Deus como prioridade, que serve ao Senhor, que escolheu por livre-arbítrio, eu vou falar disso aqui daqui a pouco, que escolheu por livre-arbítrio não seguir a sua vontade, a vontade de outros, mas seguir ao Senhor. Ele não escolheu um amigo, ele não escolheu a figura de um empregado, vou falar disso aqui, ele não escolheu a figura de um pai, ou de uma mãe, ou de um filho, ele escolheu a figura de um escravo. Amém? Então, quando eu te chamo de servo de Deus, biblicamente, eu estou falando escravo de Deus, escravo de Cristo, escravo de Cristo. Agora, vamos lá. Existe uma discussão muito grande hoje em dia sobre o quem é calvinista, quem é arminianista. Então, nós sabemos que um homem chamado Calvino leu a Bíblia e entendeu que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Então ele diz assim: fulano de tal, você foi predestinado a ser salvo. Eu fui predestinado para ser missionário. Fulano de tal foi predestinado para ser presbítero. Fulano de tal foi predestinado para ser evangelista. Fulano de tal foi predestinado. Eles eram até contra enviar missionários. Eles diziam, sabe o quê? Se Deus predestinou para que alguém fosse salvo lá, Ele mesmo, pela sua soberania, vai prover alguém para que vá lá fazer a obra. Nós precisamos de uma secretaria de missões aqui. Não precisamos ficar conscientizando as pessoas para fazer isso. Muita gente pensava assim, eram predestinados. Então, você foi predestinado para estar aqui. O Pedro foi predestinado para estar aqui. A Evelyn foi predestinada para estar aqui. A Vânia, o casal, Vilma e o Valmir, foram predestinados para trabalhar com o ministério de homens. Mas nós não cremos assim. Nós somos arminianistas. Nós cremos que existe um livre-arbítrio. Nós escolhemos estar aqui ou não. Eu escolhi estar em Moçambique. Deus não colocou um revólver na minha cabeça e disse, vai fazer a obra missionária. Eu espero que Jesus não tenha invadido a casa de ninguém essa noite, colocado uma faca no seu pescoço, dizendo, vá à missão Azusa esta noite. Quem escolheu estar aqui? Quem escolheu estar aqui? Eu escolhi estar aqui. Existia um desejo no meu coração de estar aqui. Estava na minha agenda estar aqui. Esse é um nível, fale comigo, esse é um nível. Mas eu queria encorajá-los a um nível ainda maior hoje, Sara. Eu queria encorajá-los a um nível ainda maior, Vânia. E que nível é esse? É o nível do servo-arbítrio. Quando eu pego o meu livre-arbítrio e eu entendo o que Deus tem comigo. Eu sou grato ao que Deus fez na minha vida. Eu sou grato àquilo que Deus tem para mim. Eu estou cansado de bater em várias portas. Eu não quero mais a minha vontade, eu quero a vontade de Deus. Eu não quero o meu caminho, eu quero o caminho de Deus. Preta, eu não quero mais que Deus fale para mim o que eu tenho que fazer. Eu quero ouvir o que Ele quer que eu faça. E eu quero fazer. Eu quero que a minha vontade será tão alinhada com a vontade dEle, de tal forma que a minha vontade vai ser a vontade dEle, a vontade dEle vai ser a minha vontade. Então eu já não quero mais livre-arbítrio. Eu entrego o meu livre-arbítrio na mão dEle. E eu quero ser um servo. Esse nível é muito grande, irmãos, olhem para mim. A gente faz para depois orar. E ora quando dá errado. Porque na nossa cabeça nós estamos livres para fazer o que nós quisermos.
O nosso conceito de servir a Deus é muito raso. Pode subir o fundo um pouquinho. O nosso conceito de servir a Deus é muito raso. O nosso conceito de servo é muito raso. Se nós formos pensar que servo na Bíblia é um escravo, então nós estamos dando ordem demais ao nosso Senhor. Se nós pensarmos que servir a Deus na Bíblia é ser escravo, nós estamos falando para o Senhor: Senhor, hoje eu não posso, tenho uma agenda. Senhor, olha, eu não posso fazer tal coisa, porque eu tenho que pensar em mim também. Senhor, olha, meu dinheiro eu vou gerir da maneira que eu quero. Senhor, eu vou escolher que roupa que eu vou usar. Senhor, eu vou escolher dentro da minha agenda daquilo que eu quero, como eu vou fazer, onde eu vou contribuir, se eu vou fazer ou não. Agora eu pergunto para os irmãos: escravo tem escolha? Não, vocês responderam fraco. Responda para mim, para ver se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Escravo tem escolha? Pergunta para quem do seu lado: escravo escolhe a roupa que veste. Escravo escolhe o tempo da agenda. Escravo escolhe para onde vai. Não, escravo recebe ordem e as cumpre. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos: se vocês creem em Deus como eu creio, então vocês vão entender o que eu estou dizendo. Todos nós estamos debaixo da soberania de Deus. Não adianta dizer que você vai fazer, que você vai voltar, que você vai fazer, porque você sabe que você não tem o domínio sobre o amanhã. Se Deus quiser que você vai fazer, você vai fazer. Se Deus não quiser e permite virar a tua vida da noite para o dia, você acorda lá em cima e dorme lá embaixo. É assim ou não é? Você faz um plano bem feito e não chama Deus para participar. E aí depois, quando o seu plano vira do nada, você fala: meu Deus, tem misericórdia de mim. Parece que eu imagino Deus dizendo: parabéns, vai lá, continua lá. Irmãos, os maiores erros que eu já cometi na minha vida foi quando eu pensei que eu poderia fazer para depois conversar com Deus sobre. Se você quer ter um coração de servo, entenda que Deus tem um projeto acima do seu, um pensamento acima do seu, uma vontade acima da sua. E se você confiar nele, você vai entender o que disse Salomão. Salomão disse: eu entendi, isso é coração de servo, eu entendi que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Eu entendi que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Coração de servo. Eu entendi que eu não me domino, que eu não me mando. Glória ao nome do Senhor. Se as células do câncer começarem a tomar meu corpo, eu não tenho voz, eu não tenho como dizer: para, volta, retrocede. Se a morte aparecer diante de mim, eu não tenho poder para dizer para ela voltar. Então eu tenho consciência de que eu tenho um Senhor. Eu tenho consciência de que eu tenho alguém que manda, que tem alguém que eu entrego a minha vida nas mãos dele, e ele me dá o caminho a ser percorrido. Eu não sei quem está entendendo a mentoria de hoje, mas eu estou dizendo para que você abra o seu coração e a sua mente para entender que ele te chamou para ser servo. Servo, nós deveríamos vir para a igreja e perguntar: ei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu acho que deve ser por isso que mudaram o nome de Senhor para você na Bíblia. Na Bíblia não, nos hinos que o pessoal canta. A gente tem esse costume nas USA. Talvez não seja fácil para fazer em todos os cultos, principalmente quando a gente está trabalhando com playback e projeção na tela. Mas que fique claro que aqui na igreja, Jesus não é você. Nem eu sou você. Nem eu sou você. Não me chame de você. Chame de Senhor. Sou pastor. Não me trate como se eu fosse o coleguinha. Há uma responsabilidade em cima das minhas costas. Quando você chega no hospital, você não chama o médico de você. Ei, você, doutor é a maneira correta. Mas, colega, você não chama. Quando você para, a polícia também não chama. Fala, chama de você um juiz dentro da corte. Você vai perder a causa. Ele vai entender como se você estivesse respeitando a ele. Eu já estive na LESP algumas vezes. É excelência, é meritíssimo. Irmãos, eu nunca chamei meu pai e minha mãe de você. Falta de respeito. Você é meus amigos da escola. Pai e mãe é senhora e senhor. Vai no exército, chama um capitão, um tenente de você. Aí chega na igreja, porque você tem intimidade com Jesus, ele perde o valor. Porque você tem intimidade com ele, perdeu o respeito. Parece que aquele tipo de gente fica tão íntimo que agora entra no quarto sem bater na porta. Tem coisa que é intimidade, tem coisa que é falta de educação. Tem coisa que é falta de respeito. Ele é Senhor.
Ele é Senhor, mas não adianta chamar Deus de Senhor e tratá-lo como coleguinha. Tem que chamar Ele de Senhor com o coração disponível para ser servo. E se eu chamo Ele de Senhor com o coração disponível para ser servo, eu não vou fazer a minha agenda a despeito dEle. Se eu tenho um coração de servo, eu vou me abrir para ser corrigido por quem Deus coloca no meu caminho. Eu vou me abrir para aprender, irmãos. Nós temos uma dificuldade tão grande no Brasil hoje, que as pessoas pensam que todo mundo já sabe. Eu já sei cantar, eu já sei dirigir, eu já sei pregar, eu já sei ofertar, eu não aceito aprender de ninguém. Meu coração está fechado para aprender, eu não tenho capacidade para aprender. Enquanto ninguém aqui sabe tudo, todos nós estamos aprendendo alguma coisa. Todos nós estamos aprendendo com alguém. Todos nós estamos aprendendo com as lutas. Quem aqui tem esse nível de encorajamento, precisa alcançar, quem ainda não tem, precisa alcançar, de olhar para as suas lutas, não porque eu estou passando por isso, mas o que isso tem para me ensinar. Esse é o sentimento do coração de servo. Se você pensar assim, você não vai ficar revoltado, não vai parar de vir para a igreja, não vai sabotar culto. Eu preciso pregar essa noite para alguém que está me ouvindo. Deus está propondo que você entregue a sua agenda para Ele. Eu sei que você já tentou, já se esforçou muito. Eu sei que você já trabalhou bastante. Mas eu estou sentindo de pregar para alguém que veio aqui. Deus está te perguntando: será que você tem coragem de entregar a sua agenda, seus planos, sua vida para mim? Confiar em mim, entregar tudo para mim. Alguém levante a cabeça, levante a mão e glorifique a Deus. Porque esta noite o Senhor te trouxe aqui para falar com você. E se nós queremos ter um coração de servo, está na hora de nós não só chamar de Senhor, mas desenvolver uma cultura, uma maneira de agir, um comportamento que realmente o trate como o Senhor. Ele é o Senhor da sua casa, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história, o Senhor da sua trajetória. E Ele está dizendo: enquanto a sua vida estiver na minha mão, eu tenho o melhor para você, eu tenho o melhor caminho, a melhor trajetória, a melhor jornada. Talvez você tirou a sua vida nas mãos dele, mas essa noite é noite de você pegar a sua vida e devolver a mão dele e dizer: eu quero a sua vontade. Levante as suas mãos e diga: faz a tua vontade em mim. Levante as suas mãos e diga: eu quero viver um servo-arbítrio. Eu quero te entregar a minha vontade. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Alguém me ajude a dar glória a Deus essa noite. Quem é o exemplo? É o pastor? Quem é o maior exemplo? É algum bispo? Quem é o maior exemplo? É Jesus. A Bíblia diz que ele sendo lê bem, ele sendo Deus, mesmo sendo Deus, não se usurpou, não bateu no peito e disse: olha só quem eu sou. Não bateu no peito e olha só a minha essência. Não bateu no peito e disse: eu não sou como vocês. Ele não se usurpou por ser igual a Deus, mas fez o quê? Projeção, versículo 7. Fez o quê? Aniquilou-se a si mesmo. Eu gosto do termo esvaziou-se. Fale comigo: esvaziou-se. Esvaziou-se no original é ekenosen. Ekenosen é abrir mão voluntariamente dos seus atributos. Eu estive pregando no Ceará, na cidade dos funcionários, e tinha um irmão que estava, e eu já vou começar a falar sobre isso. Eu quero falar sobre ser humilde para ter um coração de servo. Estava pregando e tinha um irmão servindo água. E esse irmão que estava servindo água, ele bem vestido, diácono, então ele vinha: o senhor quer água? Por favor, tomei. Eu tomo muita água antes de pregar e depois de pregar. Não tomo durante. Hoje necessariamente não estou pregando, estou dando uma aula com uma mentoria. E eu tomei bastante água antes, ele trazendo a água e tal. E aí o pastor falou para mim. Aí ele falou: o senhor quer mais água? Tá bom, muito obrigado. Então voltou. E aí o pastor falou para mim: esse irmão que está servindo água aqui, ele é o juiz de uma comarca aqui da região metropolitana. Juiz no tribunal, diácono na igreja, servindo água. Isso é coração de servo, irmãos. Ele esqueceu que era juiz, mas Jesus esqueceu que era Deus.
Sabe, irmãos, o ego da gente é um negócio tão terrível, que se você pegar 5 moradores de rua, tem um líder lá. E tem um que a coberta é melhor que os outros. E tem um que o cachorro é mais gordinho. E tem um que mora mais tempo na rua. E tem um que vai bater no peito e vai dizer: 15 anos de caminhada. 15 anos aqui na rua, até amar. As pessoas se orgulham até do lixo que elas carregam. Gente orgulhosíssima. Vai para o mundo do crime. Não, eu tenho 20 anos de cadeia. Parabéns, 20 anos comendo comida estragada, 20 anos sem a liberdade de defecar com dignidade. Pessoas se orgulham até, aí e quando vai falar de coisa boa, piorou. É porque eu prego, é porque eu canto, é porque eu lidero, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. E não tem capacidade. Uma pessoa com um coração desse, ela não consegue, ela não vai conseguir desenvolver um coração de servo. Jesus, ele abriu mão. Eu não estou dizendo que é para você deixar de ser juiz. Eu não estou dizendo que é para você deixar de ser quem você é, empresário, estudante, teólogo, não sei. O que você quer que seja algo excelente, bonito, maravilhoso. Amém por isso. Mas você vai precisar ter um momento em que você vai ter que ser humilde para poder servir. Se todos nós fizermos aquilo que Deus nos deu para fazer, nós veremos o nome dele ser glorificado coletivamente. Quando eu não tenho humildade para entender que eu estou dentro de um grupo, que eu estou dentro de uma igreja, que eu faço parte de uma família, e que eu tenho um lugar ali, e que eu tenho uma tarefa ali, e que outras pessoas precisam de mim, e que eu preciso dessas pessoas, e que Deus, na sua inteligência e soberania, designou uma tarefa para cada um. E quando eu não cumpro a minha tarefa, eu peso os outros, porque os outros cumprirão a sua tarefa sozinhos. É nesse momento que eu entendo Jesus dando uma aula para os discípulos. Jesus deixou o diabo de boca aberta. Jesus deixou o diabo com um nó na cabeça. Jesus pegou no momento da ceia, ele tira a roupa de cima. Jesus fica com o peito desnudo. Ele pega uma toalha, coloca no ombro. Ele se abaixa, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés de Judas, de Pedro, de João. E quando ele vai lavando, de Tiago, de Bartolomeu, e quando ele vai lavando, chega a vez de Pedro, e Pedro diz: de maneira nenhuma, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Sabe por quê? Porque o Senhor é mestre, porque o Senhor é Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor não lembra que eu tive, estou parafraseando o texto, eu tive uma revelação de quem o Senhor é é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, o Senhor é o Messias. Cadê a igreja? O Senhor é o chefe, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu não posso permitir que o Senhor lave meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você só tem parte comigo se você permitir eu ser quem o Pai me chamou para ser. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus começa a lavar os pés e ele diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e verdadeiramente eu sou. Eu estou pregando para alguém aqui, não só na igreja. Eu dei alguns exemplos da igreja, mas deixa-me dar exemplos da própria família. Às vezes, irmão, nós temos que lavar os pés da nossa família. Estar com pessoas que nos magoaram, que nos feriram. Agora nós temos que lavar os pés, meus irmãos, de pessoas, nosso relacionamento do trabalho. Gente que conhece menos que a gente que tem menos tempo de casa, gente que de alguma forma nos fez mal, tenta nos fazer mal, e nós temos que estar com os pés sujos, e nós temos que lavar. Gente que nos feriu profundamente, que nos traumatizou, que nos magoou. Lavar os pés dos outros na igreja, na família. Deus está dizendo: será que você tem um coração de servo? Se você tiver um coração de servo, eu vou te dar uma toalha. Eu vou te dar uma toalha para você colocar nos ombros. Eu vou te dar, aleluia, eu vou tirar sua roupa da parte de cima. Ou seja, vou deixar vulnerável, desnuda diante de alguma situação. E vou te dar uma bacia com água. E vou ficar olhando para ver se você tem coragem de desfazer
fazer alguma coisa que o diabo fez, de lavar alguma coisa que está suja, de pedir perdão mesmo tendo razão, de fazer com que o ambiente melhore, que as coisas sejam transformadas? Será que você tem humildade para aprender, humildade para se curvar, humildade para de alguma forma permitir que alguém apareça, sendo que o trabalho foi seu? Humildade para de alguma forma ver que você, pela razão, pela luta pelo poder, pelo lugar de destaque, a luta para ser visto, visualizado, meu Deus do céu, pode de alguma forma roubar todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Deus está dizendo esta noite: eu te chamei para ser dulos, eu te chamei para ser como Cristo, e Cristo foi servo, humilde até se abaixar. Olha o que é Deus: descer até a terra, comer a comida dos homens, dormir como os homens, ir ao banheiro como os homens vão, ficar, meus irmãos, totalmente vulnerável, ser fiel e obediente até a morte. Tudo isso para quê? Porque todo aquele que se humilha e se faz servo diante de Deus é abençoado, guardado e amado pelo seu Senhor, de maneira que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante dele se dobre os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Quem está no céu? Quem está no céu? Quem está no céu? Os anjos. Quem está no céu? Os anjos. E a Bíblia diz que os anjos do céu se curvam diante dele. Quem se lembra que o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse, o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Quem está na terra? Vai falar que é Jesus de novo. Quem está na terra? É os homens. Quem está na terra? O ser humano. Eles se curvarão diante de Jesus. Eu estou sentindo graça para pregar, já estamos terminando, mas eu declaro, eu creio que diante deles se curvarão os imperadores, diante deles se curvarão os presidentes, diante deles se curvarão os grandes da terra. Até quem lhe despreza se curvará diante dele. Me respeite, eu respeito os budistas, mas Buda se curvará diante dele. Eu respeito os islâmicos, mas Maomé se curvará diante dele. Eu respeito os católicos, mas todos os santos e santas se curvarão diante dele. Eu respeito todos aqueles que são de religiões de raiz africana, mas todos os pais, mães, babalorixás e alorixás se curvarão diante dele. Ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Alguém o ama, alguém crê nele, alguém acredita nele. Levanta a sua mão cansada para o céu e dê a maior glória que você tiver dentro da sua alma. Segure a mão de alguém e diga: faz sentido servir alguém maior que eu. Fale para alguém que está ao seu lado, olhe nos olhos dessa pessoa, diga: faz sentido servir alguém maior que eu. Mas diga: Jesus está nos chamando para ser como ele, para servir, lavar os pés de alguém que é menor que você. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Quem tem humildade para fazer isso? Quem tem humildade para lavar os pés de alguém? Quem tem humildade para abrir mão de alguma coisa para servir a Deus? Esse evangelho que nós estamos pregando não é o evangelho dos meus direitos. Esse evangelho que nós estamos pregando é o evangelho das minhas renúncias. Não é o quanto eu consegui, é o quanto eu abri mão. Não é o quanto eu cresci, é o quanto eu caí, é o quanto eu me reduzi, é o quanto eu renunciei para servir a Ele. Fale comigo: serve-arbítrio. Falaram bonito, mas falaram fraco. Diga: serve-arbítrio. A minha agenda nas mãos do meu Senhor. Diga comigo: humilde para ter um coração de servo. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fale comigo: servir sem interesse algum. Vocês estão falando bonito, mas estão falando fraco. Parece que eu não ouço a voz dos homens. Cadê os machos dessa igreja? Estou ouvindo a voz das mulheres. Diga comigo: mas vocês homens que estão aqui não falam alto, o bebê da Dinha vai falar alto no ventre. Fale comigo: servir sem interesse algum.
Agora eu ouvi a voz de vocês. Torcida do Corinthians aqui. Amém? Olhe para mim, dobre sua atenção. Olhe para mim. Ouça isso e eu termino agora. Nós já estamos vivendo o tempo que você vai pagar para assistir o culto. E todos que participarem dele vão ser pagos. Eu já participo de eventos assim. Paga a entrada. Baterista é pago. Tecladista é pago. Pregador recebe cachê. Cantor recebe cachê. Todo mundo sai ganhando alguma coisa. Há algum nível de limitação nesse serviço. Quem sabe isso vai virar uma moda. Irmãos, um negócio muito sério. Quem já viu os corais americanos? Quem já viu filme, qualquer coisa, quem já viu as igrejas, aquele coralzão lá atrás? Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos já não tem mais coral? Coral que canta todo domingo? Não tem. Porque o chefe do coral começou a receber. O chefe da música. E até aí eu não tenho nada contra, porque é um músico formado que está treinando pessoas para cantar. Amém? Aqui. Não estou dizendo que o pastor não tem que ter salário. Então a secretária da igreja vai trabalhar. Segurança da igreja vai fazer segurança de graça. São trabalhadores. Mas aqui é o chefe da conselho, o chefe da música. Aqui é cantar alto. A pessoa canta alto. É soprano. A menina soprano, a menina soprano falou: o meu soprano é o mais alto de todos aqui. O meu soprano encaixa na melodia. Essa frase, eu não assisto filme, eu sou muito crente, eu sou das antigas, eu não tenho televisão em casa, não assisto filme, amém? Mas no Batman, teve o Coringa, e o Coringa, todo mundo queria matar o Batman. Aí eles estão numa reunião, tem uns negão, estamos numa reunião. Aí os caras, o Coringa, vou matar, vou fazer. Aí falam para ele assim: se você sabe como matar o Batman, você não mata. Aí ele fala: não faça o que você é bom para fazer de graça, sem cobrar nada. Isso é atividade de Coringa. Por favor, coloquem isso no coração. Quando nós recebemos alguém, nós cuidamos e vamos continuar cuidando. Mas se tudo que for feito na igreja for pago, a igreja deixa de ser igreja e se torna uma empresa. Irmãos, um coração de servo a Deus não vai ser um coração de servo a mamon. Um coração de servo a Deus. Irmãos, presta atenção no que eu estou pregando, para depois não dizer que eu preguei o que eu não preguei. Eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar dos que servem no altar, amém? Eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar daqueles que são os funcionários da igreja, amém? Os colaboradores que trabalham de maneira específica na igreja. Mas estou dizendo que se tudo que nós fizermos for pago, for pelo dinheiro, não há serviço. Então quando você deixa de servir, você está deixando de servir quem? Quando você para de vir para a igreja, você está deixando de servir quem? Quando você para de dizer mal ofertado, você está deixando de servir quem? Conta a sua história para ele. Porque para mim é fácil você dizer: ai pastor, ai pastor, ai pastor. E eu queria que essa fosse a realidade do Brasil, mas não é. É a realidade do Brasil, é a realidade de Moçambique, é a realidade de todo lugar. Irmão, servir a Deus não é fácil não. Servir a Deus não é abrir os braços e a correnteza me levar, não. Há um monte de situações que nos impedem de servir a Deus e cada um tem a sua. Nós não podemos abandonar aquilo que Deus nos deu para fazer. Quem quer servir tem desejo de servir. Quem quer servir, o coração bate mais forte na hora do culto. Quem quer servir, meus irmãos, tem desejo, quer adorar. E quem ama um lugar, quem ama uma igreja, quem ama uma casa, não consegue ficar sem ela. Eu respeito todo tipo de mãe. Existem mães que entregam o filho para uma família rica porque não quer ver o filho estar num ambiente de favela, barraco, lixo, abusos. Nós sabemos de tudo isso. Mas eu gosto daquele tipo de mãe louca que diz: eu vou para o inferno, mas meu bebê vai comigo. Aonde eu entrar, ele entra. Ninguém mexe com o meu bebê. Eu gosto desse tipo de mãe
porque ela entra onde for, ele está ali do lado dela. Ela diz: eu fico sem comer, eu dou minha comida para você, mas eu não abro mão de você. Eu não abro mão do teu choro, eu não abro mão do teu sorriso, eu não abro mão da tua presença, eu não abro mão de você. É impossível para mim abrir mão de você. Esse nível de amor que nós devemos ter por Deus. Que ainda que falhos, ainda que feridos, ainda que angustiados, mas que não abandonemos a Deus. É um coração de servo, como uma mãe que serve um filho. É o coração de servo. Eu poderia virar as costas, eu poderia ir embora, eu poderia não servir mais a Deus, eu poderia abandonar o que Deus tem para mim, mas é impossível. Eu amo, eu quero, eu preciso dele, eu dependo dele, eu amo, eu quero servi-lo. Aleluia. Se você for servir a Deus, se você tiver um coração de servo, com dinheiro ou sem dinheiro, você vai servi-lo, porque servi-lo é o melhor salário que você poderia ter. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus eleve o seu rosto sobre ti, te dê graça, te dê paz, te dê caminho. Fique de pé em nome de Jesus, dê as mãos para quem está do